Assunto agora é extremamente importante, vamos falar sobre planilha de cálculo, tá? Planilha de cálculo é um dos motivos que geram os maiores processos que são extintos sem julgamento de mérito. Então fica atento aí, a sua equipe precisa ter uma ideia de como funciona essa questão das planilhas de cálculo, tá? Vamos lá aqui, ó. A primeira coisa aqui, vamos pegar aqui logo no início aqui da nossa planilha, tá? Vou colocar aqui assim e assim, vamos ver como é que tá lá a gravação, tá ótimo. Ó, primeira coisa, tá? Planilha previdenciária, você precisa saber que ela vem as vencidas, né, que é da data do requerimento, ou então da data que o benefício cessou, até o dia de hoje, que você foi enviar o seu processo, até o dia que você foi enviar o processo, mais 12 parcelas futuras. Então, vamos supor que a planilha vai até, vamos supor que você vai enviar hoje, né, no caso, hoje, 23 de dezembro. E aí, até hoje seria as vencidas, e as futuras é do dia 24 e você coloca 12 parcelas para frente. Aí você diz, ah, Leandro, mas como é que eu vou colocar 12 parcelas para o futuro se eu nem tenho ideia do que vai ser de salário mínimo, tá? O que vai ter no futuro? Você coloca o salário atual no dia que você for enviar a planilha. Essa é a lógica, tá bom? Então, a regra geral é a planilha de cálculo, ela vem o termo final é o dia que você vai ajuizar a planilha, né? E as parcelas vincendas, que são as futuras, são os pagamentos que ainda vão vencer no futuro, que é um período de 12 parcelas, tá? O valor da causa, primeiro, tá? Se você pedir dano moral, o valor da causa vai ser o dano moral mais dano material. Vamos supor que você está pedindo aí um restabelecimento de um benefício que gerou um dano para o seu cliente, e aí você está pedindo dano moral. E aí você estipula o valor do dano moral, 10 mil, 15 mil, e faz o cálculo do dano material. O dano material precisa de uma planilha, tá? Dano moral não precisa de planilha, porque é complicado. Como é que você vai fazer uma planilha de dano moral? Não tem como, tá? Então, dano moral não tem planilha, mas dano material precisa de planilha. Aí vocês, Leandro, mas qual é o dano material? Simples. Num processo previdenciário é o que a pessoa deveria ter recebido. Então, deu entrada, por exemplo, um salário de maternidade, a gente vai estudar os 120 dias. Deu, por exemplo, deu entrada num benefício e aí foi negado a data do requerimento, ou então a data da incapacidade até o dia de hoje. Tá? Então, o dano material é o que a pessoa teria direito a receber. Só que quando você fala em dano material, lembrar que você tem que colocar o atrasado, que são as vencidas, e tem que sempre colocar 12 futuras, que são as vincendas, 12 vincendas, tá bom? Isso a gente vai ver com detalhe, é só fazendo aqui uma introdução para você, tá, do assunto. Vamos lá. Aí você diz, Leandro, de onde é que vem esse negócio que o juiz agora inventa de pedir 12 parcelas futuras? É porque está no CPC. Olha o que diz, viu? O valor da causa constará na petição inicial ou na reconversão e será, na ação de alimentos, que previdenciário é ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais pedidas pelo autor. Então, além do que ele teria direito para trás, da data da entrada, da data da cessação do benefício até hoje, você tem que colocar 12 parcelas futuras. Aí você diz, e o que é que isso implica? Implica muita coisa, porque a partir do momento que você coloca essas 12 futuras, faz com que o valor da causa aumente. Se for pelo juizado, beleza, mas se o valor aumentar demais, pode ser que o processo saia do juizado, e isso vai para a justiça comum. É ruim muitas vezes, né? A justiça comum tem custos, tem tudo mais. Essas 12 parcelas futuras, a gente vai ver que elas influenciam na planilha de cálculo, influenciam na questão do teto, muita coisa, tá? Então, no final das contas, é ruim essa questão de 12 parcelas, mas você não tem muito o que correr, tem que colocar, tá? Se você não colocar, é um caso ou de extinção, sem julgamento de mérito do seu pedido, ou então de emenda inicial, vai depender do juiz, né? Vamos lá, vamos ver aqui, e aí vamos colocar aqui no material da gente. Ó. Primeiro, ó, fica atento. A planilha de cálculo ela é obrigatória quando houver o dano material, né, que é justamente aquele valor que a pessoa tinha direito a receber, viu? É porque se deixou de receber, houve um dano, então é o dano material, tá? Precisa demonstrar a origem de cada valor, então se você colocou lá se no valor da causa tem 10 mil, você tem que dizer de onde é que vem esses 10 mil, se for dano material, tá? Se tiver dano moral, você separa, tá? Vai ter o dano moral, que não tem planilha, tá? E o dano material, que tem planilha. E no final você vai somar tudo e colocar lá no valor da causa da sua petição. Essa é a ideia, tá? O que você não pode fazer, isso é muito interessante, deixa eu ver se está filmando, tá gravando certinho. Isso é extremamente importante, ó. Deixa eu colocar aqui um marca-texto. Não pode informar valor da causa genérico, tá? Atribui-se à causa o valor de um salário mínimo para fins fiscais.
para fins de alçada. Isso aí alguns advogados colocam porque tinha em muitas petições, né, em modelos da internet. No juizado não vai dar certo isso, tá? Omitir parcelas, tá? Colocar só as parcelas vencidas e não colocar as vincendas, tá? Também isso aí pode dar problema, tá? Tá? E quando for processo de liberação de dívida, você não tem como renunciar dinheiro, tá? Então, por exemplo, tem lá 120 mil para tirar, ou então, por exemplo, se for tem 100 mil. Aí você vai o teto do juizado, aí ficou pertinho, vou renunciar para ir pelo juizado mais rápido. Você não pode. Toda vez que for liberação de dívida, e o que é liberação de dívida? Por exemplo, a pessoa tem um dinheiro na conta e faleceu, e aí a família está querendo, contrata você para liberar esse dinheiro. Aí, nesse caso, não tem como você assinar um termo dizendo que renuncia o que excede a 60 salários mínimos, tá? Nos processos previdenciários, você consegue renunciar, sim, sem problema, tá? Processo previdenciário dá para renunciar. Então, o que exceder a 60 salários mínimos, você pode fazer uma renunciazinha, como a gente já estudou, tá? Renunciando a isso daí. Mas o que não exceder, no caso o que for outras ações, no caso ações de liberação de dívida, você não pode, tá? Liberação de dívida não cabe renúncia. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar aqui, tá? Ó, a questão da atualização. Isso aqui também não se preocupe muito não, porque, para você ter ideia, o juizado, em geral, ele até aceita processo se você não atualizar. Só colocar o valor lá, né? Somar salários mínimos. Ele aceita, no geral, tá? Pelo menos é o que eu tenho visto na maioria dos juizados. Mas se você quiser colocar sua petição toda liquidada, e cada vez que você coloca atualização, juros, isso faz com que o valor aumente e dá a chance de fazer com que o seu processo saia do juizado, que é muitas vezes o que o advogado não quer. Em LOAS, você vai ser o índice de atualização IPCA, tá? E os outros benefícios previdenciários, a via de regra, é o INPC. Isso daqui, IPCA e INPC, tem uma planilha da Justiça Federal de Pernambuco que é bem organizado isso aqui. Eu estou já mostrando para você para saber, tá? Via de regra, o BPC LOAS é IPCA e os outros benefícios, salário maternidade, aposentadoria, pensão por morte, auxílio por incapacidade, ele é atualizado pelo INPC, tá bom? Mas eu já vi orientação no sentido que depois de novembro de 2021 deveria se usar a Selic, tá? Isso aí, eu volto a dizer, é uma confusão, viu? Você encontra muitas decisões falando coisas diferentes, na justiça estadual é outro mundo, tá? Então, fica ligado aí, tá? Aí isso aqui é uma coisa que você tem que testar para ver se dá certo. Nos meus processos, quando eu vou enviar a petição, eu não coloco atualização, juros, porque assim eu tenho mais chance de manter o meu processo no juizado. Isso aqui é um detalhe, tá? Porque o correto era colocar. Aí você diz, e por que você não atualiza? Primeiro, até hoje, eu nunca tive um processo que foi extinto sem julgamento de mérito, porque eu não coloquei, não atualizei a planilha, tá? Então, esse é um detalhe, então eu não coloco atualização. Outra coisa aqui, vamos ver se tá certinho aqui, que não tá dando para ver. Tá gravando certo aqui, ó. A planilha de cálculo com RMI superior ao salário mínimo, tá? Você tem que tomar cuidado, isso aqui é um detalhe, viu? O fluxo de trabalho na Justiça Federal, tá? Isso aqui vale para Santana, tá? Aí tem que ver aí na sua região, viu? A gente tá circulando, rodando o estado todo e vai acabar pegando o que cada Justiça Federal utiliza. Por exemplo, em Alagoas, Arapiraca, Maceió, União dos Palmares, Pernambuco, aí vê as outras cidades também, para ver como é que funciona essa questão da RMI, tá? Quem minuta a sentença já junta a planilha de cálculo. Acontece que a RMI, se a RMI tiver a chance de ficar superior ao salário mínimo, o cálculo da RPV é realizado após a implantação do INSS. Olha que interessante, viu? Por quê? Geralmente quem faz esse cálculo de RMI, porque a parte autora é uma pessoa pobre, não tem condições de pagar uma planilha ou de pagar um contador, quem faz o cálculo da RMI é o próprio INSS. Essa é a regra aqui na nossa região, tá? O servidor da Justiça calculará o retroativo com base nessa RMI aí, tá? Então, é fundamental você analisar com cuidado a implantação do INSS. Quando o INSS implantar, é importante que você faça o seu cálculo de RMI para saber, tá? Isso o juizado aqui da nossa região não tem perito, tá? Nem planilha própria para calcular RMI. E aí o que é que eles fazem? Eles mandam para o INSS e dizem, INSS, faça a planilha. E aí, um alerta para a gente terminar essa aula aqui, tá?
Entenda, isso é uma coisa comum. Boa parte dos advogados que trabalham com esses processos rurais, eles acabam colocando tudo salário mínimo. E esquece que muitas vezes o processo é um valor superior ao salário mínimo. Tá? Então, cuidado para que você, no momento que ganhar, que tiver uma sentença procedente e que o INSS for implantar, o INSS não acabar implantando com base em salário mínimo. Eu já peguei vários processos de RPV que estava com salário mínimo, que não era, o cálculo do INSS com salário mínimo e não era. Então, fique atento a isso, viu? Aí você diz, Leandro, mas eu não sei como calcular. Pois é, a gente vai ver que tem vários programas que fazem isso, tá? Tem o próprio Gemini mesmo hoje em dia, tá? A inteligência artificial, se você colocar lá e pedir para ela fazer um RMI, ela vai fazer. E tem outros aplicativos também que fazem esse cálculo aí de RMI. Mas assim, de toda maneira, é importante que você tenha um conhecimento básico para que você não acabe enviando e fazendo com que o seu cliente ganhe menos do que deveria, tá bom? Fique atento, principalmente com essa questão da RMI, para que o cálculo não saia errado, tá bom?